Oi, pessoal, vamos para mais uma palestra. Agora nós iremos falar sobre tecnologia e benefícios de produtos fermentados de frutos. Quem vai ministrar essa palestra é a professora da Universidade Federal de Lavras, Angélica Cristina de Souza. A professora Angélica possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Lavras, com período sanduíche em Praga, onde desenvolveu pesquisas com bactérias formadoras de biofilme. Tem experiência na área de microbiologia das fermentações, com ênfase na produção de enzimas, bebidas fermentadas e vinagre. Antes da palestra, gostaria de mais uma vez falar que as perguntas deverão, então, ser registradas no chat, juntamente com o e-mail. Nós iremos, posteriormente, responder a todas elas. Espero que todos, gostem desse assunto, que é de extrema importância e que vai ser de interesse de vocês, tenho certeza. Professora Angélica, com a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora da quarta semana da Biologia. Aproveito para parabenizar meus colegas de profissão, que foi dia 3, foi o dia do biólogo. Então, fico muito feliz de poder contribuir com o evento de vocês. E agradeço também a todos que se inscreveram e estão dispostos a aprender um pouquinho sobre tecnologia e benefícios de produtos fermentados de frutas. Então, poderíamos ficar aqui muito tempo falando desses benefícios, de todos os alimentos fermentados, a grande diversidade de alimentos que nós temos. É um tema realmente que eu sou apaixonada e que eu gosto muito de falar sobre ele. Bem, então nós temos pelo menos mais de 3.500 alimentos e bebidas fermentadas globais, isso foi relato de 1987. Então, a cada dia que passa, a gente descobre mais alimentos fermentados, está muito ligada com questões regionais, culturais, e pode haver mais 5.000 variedades de alimentos e bebidas fermentadas. Segundo esse artigo, quem quiser, eu posso disponibilizar esses artigos, entre outros que eu também utilizei para essa apresentação. Então, pode haver mais de 5.000 variedades e são divididos pelo menos em 9 grupos, com os diferentes substratos, vegetais, brotos, raízes, tubérculos, frutas, produtos lácteos, carnes, peixes, bebidas fermentadas, fermento destiladas, bebidas mistas, e temos uma variedade de alimentos. Bem, imagino que a maioria de vocês, quase todo mundo, consome algum alimento fermentado. No nosso cotidiano, a gente consome muitos alimentos, porque os alimentos fermentados, eles estão entre os alimentos mais consumidos do mundo. Nós temos aí o chocolate. Para que o chocolate seja... No que a gente tem aquele chocolate, é necessário que as amêndoas do cacau passem um processo fermentativo. Então, se vocês puderem observar aqui, tem uma mucilagem. E essa mucilagem é consumida por bactérias láticas, bactérias acéticas. É uma associação de leveduras, até alguns fungos fermentosos podem estar participando desse processo fermentativo. A mesma coisa acontece com o café. Quando o café está sendo na secagem do café, a cereja, quando o café é colhido, a cereja do café, ela deve ser removida. Então, tem os vários tipos de processamentos do café, porém, é necessário isso, que é tanto a via seca, a via úmida, semi-úmida, tem um processo fermentativo. E o que acontece? A maquinaria aí dos micro-organismos vai consumir toda essa mucilagem e hoje nós temos aí diferentes cafés que podem ser fermentados com micro-organismos selecionados e tem um grande mercado para isso. As azeitonas também, para quem não sabe, é necessário passar por um processo fermentativo. É impossível querer comer uma azeitona direto do pé, assim, porque ela é totalmente adstringente, então é impossível, não é palatável. Então, e vários outros alimentos que a gente já conhece, pão, queijo, as bebidas fermentadas, bebidas fermento destiladas, vegetais, vinagre, o kombucha, que é um alimento, é um chá fermentado, que ele está
está sendo muito difundido agora aqui no Brasil. Então, tem uma associação também de bactérias, bactérias láticas, bactérias acéticas e leveduras. O kefir já é bem mais conhecido, tem o kefir de leite, o kefir de água, e todos esses alimentos têm essa associação dessas bactérias láticas, bactérias acéticas, leveduras e entre outros micro-organismos. Em geral, no kombucha e no kefir, tem esses grupos de micro-organismos. Bem, os primeiros alimentos fermentados, né, que estão entre os mais consumidos, eles foram descobertos de forma totalmente acidental, que eles até mesmo não desconhecia, né, a presença, né, a importância desses micro-organismos. Então, vários alimentos, assim, já são consumidos e foram produzidos empiricamente, né, até mesmo antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, em diversas regiões já têm sido produzidas. A história do queijo, por exemplo, é uma história muito interessante. Eles dizem que o queijo foi descoberto de uma maneira acidental, como a maioria, né, como todos, e que um viajante saiu, né, colocou um leite de cabra no seu... Eu conheço por bornar, que é um feito de estômago de carneiro, colocou o leite de cabra e foi viajar, né? Então, com o galope, a temperatura, e quando ele foi tomar, ele não tinha mais leite. Então, o que tinha ainda? O queijo, o leite foi, né? Coagulou o leite, então virou ali, ficou coagulado, então não conseguiu tomar esse leite. E até hoje segue mais ou menos os mesmos princípios para a produção do queijo. O vinho, o vinagre, a gente sabe que tem relatos na Bíblia, em diversos relatos históricos, e o vinho é muito interessante, porque ele o vinho inspira, né, inspirou vários poetas, e tirando, né, a água e o leite, o vinho é uma bebida mais consumida. Então, ganhou muito prestígio. Aí, claro que a forma como foi produzida, ela, né, era de uma forma empírica. O que acontecia? Era colhido os cereais, frutas, e na época não tinha geladeira, não tinha refrigeração. O que acontecia? Ocorria a fermentação natural. Então, os micro-organismos, a levedura presente nas uvas, né, fazia aquela transformação do açúcar em etanol e CO2. Claro que o processo fermentativo, é claro que ele não da forma nem a quantidade de álcool dos vinhos que nós temos hoje, porém era assim de uma forma que eles consumiam e tinha esse álcool, e eles falavam que o vinho era presente dos deuses, que era um fluido milagroso. Então, o vinho ganhou muito prestígio e é uma das bebidas mais consumidas. E, em seguida, né, o vinho também, o vinagre, porque o vinagre é o quê? Produzido a partir da fermentação alcoólica, ocorre fermentação alcoólica, produção de etanol, e o que vai acontecer? As bactérias acéticas vão metabolizar esse etanol e produzir o vinagre. Então, era assim um processo que ficava ali, produzia o vinho, depois em seguida já tinha as bactérias acéticas, no ar, e já fermentava, já virava vinagre. Se alguém deixar uma garrafa de vinho aberta, com certeza em um dia, 2 dias, você já pode cheirar que tem um cheiro de vinagre. Então, o Louis Pasteur diz que o vinho é a bebida mais saudável e a mais higiênica que pode existir. Então, esses diferentes alimentos. Então, mas o que é um processo fermentativo? O que é uma fermentação para a produção desses alimentos? Então, a fermentação, se vocês me perguntarem em termos bioquímicos, eu vou falar que é um processo de obtenção de energia na ausência de oxigênio.
Então, temos fermentação alcoólica, fermentação lática, diferentes micro-organismos, mas hoje, o que a gente tem, né? O processo fermentativo, toda a transformação, toda a geração de produtos que são úteis aos seres humanos, que vai promover alteração na estrutura, na textura, sabor e aroma desses substratos, que é decorrente do metabolismo microbiano, nós podemos chamar de fermentação. Então, nós temos fermentação alcoólica, que é o processo, né, em anaerobiose, na ausência de oxigênio, mas se eu falar para vocês que fermentação acética para produção de vinagre, vocês vão pensar que eu estou fazendo, né, um conceito errado da fermentação. Então, que fique bem claro para vocês que a fermentação, quando a gente fala fermentação, é mais que um processo de obtenção de energia pelos micro-organismos, é sempre um processo biológico para obtenção de um produto. Então, a fermentação para a produção de vinagre, as bactérias acéticas são estritamente aeróbicas e elas necessitam do oxigênio. Então, mas quando eu falar fermentação para a produção de vinagre, eu estou falando em termos biotecnológicos. Então, toda transformação aí que ocorre. Então, a fermentação é um processo biológico que vai conservar os alimentos, e na qual os produtos finais do metabolismo microbiano são capazes de inibir outros micro-organismos. Então, essa capacidade de inibir outros micro-organismos é quando ocorre a produção de acidificação. Então, é um processo também de conservação de alimentos. Vai gerar características sensoriais desejáveis e contribuir, né, para os diferentes produtos produtos metabólicos para o bem-estar do indivíduo. Então, hoje vocês, imagino que já devem ter conhecido, né, diversas cervejarias, alambiques, muitas indústrias, grandes indústrias que utilizam o metabolismo microbiano para a produção desses alimentos. Então, o que acontece? As características aí da transformação da matéria-prima em alimentos fermentados. Durante o processo fermentativo, vai utilizar o quê? A maquinaria dos micro-organismos, independente de qual micro-organismo, que não estou falando que é uma bactéria lática, uma bactéria acética, uma levedura. Então, é necessário que tenha esses micro-organismos. Para ocorrer essa transformação, é necessário que tenha esse micro-organismo. Não importa se é uma cultura starter, ou seja, que eu vou inocular um micro-organismo, uma cultura selecionada, eu tenho um micro-organismo que já é eficiente naquele processo fermentativo, que já é conhecido, ou até mesmo uma fermentação natural que acontecia antigamente, né, nesses primeiros produtos que eu já acabei de citar para vocês. Nesse contexto, então, é necessário os micro-organismos, o ambiente, se é anaeróbico, se é aeróbico. E, além disso, o que vai ocorrer nessa? A mudança no flavor, na textura, na aparência, vai ocorrer a preservação, vai produzir alguns bioativos, vai acidificar o meio, vai conseguir inibir outros micro-organismos que não sejam desejáveis nesse processo fermentativo. Os produtos ácido lático, acetato, etanol, o CO2 e os produtos, os bioativos, né? São os peptídeos, exopolissacarídeos, polifenóis, vitaminas, isso tudo pode acontecer no processo fermentativo. Isso vai depender de qual alimento que a gente está querendo obter, mas sempre tem que ter essas transformações nesses alimentos. Então, vários alimentos, né, a partir ali do metabolismo do micro-organismo, então, utilizando um substrato, vai ocorrer, né, tem vários micro-organismos que podem produzir diferentes alimentos. Então, os propionobactério, aspergilos, lactobacilos, streptococcus, então aqui o ácido propiônico, que é utilizado aqui no queijo suíço, as bactérias láticas, Saccharomyces, que é a mais utilizada, a produção de bebidas destiladas, bebidas fermentadas, acetona, isopropanol, que isso aqui já são compostos químicos, e o ácido acético, que é Acetobacter, Gluconobacter, Escherichia, para a produção do vinagre.
Então, aqui alguns alimentos clássicos: iogurte, queijo, vinho, pão, né, a própria azeitona, tempê, e os micro-organismos, as culturas, né, qual que é a fonte dos micro-organismos e os organismos utilizados. Bem, então, como eu falei para vocês, né, esse aqui é um esquema do que pode acontecer no processo fermentativo. Então, a partir, né, do metabolismo, da glicólise, né, o piruvato, um micro-organismo, quando ele é um micro-organismo fermentador, então, se for uma fermentação alcoólica, a partir dessa fermentação, a partir esse micro-organismo vai fermentar, então, na ausência de oxigênio, e vai produzir diferentes alimentos, diferentes bebidas, né? Cerveja, vinho, fermentados de frutas, saquê, uísque, cachaça, rum, tequila, para panificação. E o vinagre, entre aspas, porque para a produção do vinagre é necessário a fermentação alcoólica, a produção de etanol, e a partir do etanol, as bactérias acéticas vão utilizar esse etanol para a produção de vinagre. E aqui, o lactato, a fermentação láctica, pode gerar diferentes alimentos também: iogurte, leite fermentado, queijos, kefir, vegetais, né, picles, chucrute, azeitona e produtos cárnicos. Bem, mas então, vamos falar um pouquinho mais sobre o vinho, né, as bebidas fermentadas do vinho. O vinho. Então, é um dos mais antigos de todos os produtos fermentados que têm sido comercializados, produzidos em séries e estudado. Como eu falei para vocês, tirando a água e o leite, é a bebida mais consumida no mundo. Então, o vinho é bebida resultante da fermentação alcoólica, completa da uva fresca, esmagada ou não, com conteúdo de álcool com no mínimo 7%. Então, essa é a legislação que nós temos aí do vinho. E o vinho, como né, já é conhecido por todo mundo, o vinho tem quantidades de compostos fenólicos. O vinho tem cientificamente comprovado que algumas que faz bem para o coração, aumenta, né, a longevidade, tem compostos, previne algumas doenças, Alzheimer, Parkinson. Então, várias são os estudos envolvendo o vinho de uva para os benefícios da saúde, principalmente pela presença do resveratrol. E as frutas também podem ser utilizadas como substrato no processo fermentativo. Tem algumas vantagens de utilizar essas frutas nesses processos fermentativos. Primeiro, que as frutas também possuem substâncias bioativas, assim como o vinho de fruta, o vinho de uva. Eu não posso dizer para vocês que aqui no Brasil nós não chamamos de vinho de morango, por exemplo, vinho de maracujá, é fermentado. Isso, a legislação traz isso, mas em geral vocês vão sempre encontrar no mercado. Eu deixei aqui para vocês que eu procurei alguns no mercado, vinho de frutas aqui no Brasil, jabuticaba, amora, mas geralmente a gente chama de fermentado alcoólico. Tá? Então tem algumas vantagens, tem alguns os bioativos das frutas que podem ficar ainda, pode estar na bebida após ser fermentada. E aqui no Brasil, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, atrás da China e da Índia, e o 15º exportador. Possui abundância de frutas nativas e exóticas com potencial para ser utilizados na produção de fermentados. Então, além dessas substâncias bioativas. Aqui um gráfico de porcentagem das principais safras de frutas que podem ser adequadas para a vinificação. Então, diferentes, além da uva, banana, amora, kiwi, manga, pera, maracujá, blueberry. Então, foi relatado aqui algumas frutas que podem ser utilizadas para o processo de vinificação. Então, como legislação, como eu falei para vocês,
É uma bebida fermentada de fruta, é aquela com graduação alcoólica de 4 a 14% em volume, obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura. Ele pode ser adicionado de açúcar, como a gente vai ver, que é necessário fazer a correção, né, a quantidade, colocar uma quantidade de açúcar para a quantidade, o teor de etanol desejado, água, outras substâncias previstas em atos administrativos complementares para cada tipo de fruta. Então, se a gente mede o grau Brix da fruta e se ela não tem um grau Brix ideal pela quantidade de etanol que eu quero no meu fermentado final, eu posso adicionar uma quantidade de açúcar. Então, o mosto de fruta sã, fresca, madura, e os opcionais, açúcar e água. A água vai ser, né, a polpa de fruta vai ser diluída com água, né, para a graduação alcoólica do produto final. Açúcar empregado deve ser a sacarose e apresentar o sabor e aroma dos elementos naturais contidos na matéria-prima. Então, ela tem que apresentar no fermentado, no produto final, esse sabor e aroma da fruta utilizada. Então, como eu falei para vocês, as polpas de frutas, a composição nutricional, da mesma forma que o vinho, então tem glicídios, proteínas, lipídios, vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, isso vai depender de algumas frutas. Aqui tem um exemplo de algumas frutas que já foram utilizadas para a produção de fermentado alcoólico e a composição nutricional dessas frutas. Não é possível aí algumas frutas que ainda não foram utilizadas para o processo fermentativo, a produção de bebida fermentada, vocês, né, utilizarem alguma fruta que tem na região de vocês e fazer esse processo para a obtenção de um fermentado alcoólico. Então, eu procurei aqui sobre em inglês a gente coloca fruit wine, então eu procurei para verificar quantos, né, muitos artigos que ainda estão sendo publicados com esse tema. Então, eu achei mais de 28 mil resultados aí, utilizando sempre com uma questão com vinho de frutas. Então, foi sugerido, eu vi esse livro, achei muito interessante, eu até baixei uns capítulos, foi muito, muito interessante o capítulo desse livro. Ciência, tecnologia de produção de vinhos de frutas, e eu achei muito interessante esse capítulo 14, que é um guia para a produção de vinhos de frutas, tem todo o guia, tem passo a passo, toda a tecnologia para a produção, e nesse livro, e nesse capítulo, ele relatou o seguinte, qual que é o nicho, né, qual que é o de mercado desses vinhos de fruta. Então, eles citaram que mulheres entre 18 e 26 anos de idade, elas são o público-alvo aí que consome mais esses vinhos de frutas, até pela doçura de alguns desses vinhos. Os idosos também são alvo, porque estão abertos a novas experiências, depois de degustar durante a vida muitos vinhos de uva. E o turismo continua sendo um dos nichos mais importantes para o mercado de vinhos de frutas, porque dependendo da região, o turista quer conhecer os produtos da região. Então, a utilização dessas frutas para a produção de bebida alcoólica fermentada leva em consideração, se for uma fruta que é comercial, pode ser utilizado para evitar o desperdício pós-colheita, para utilizar essas frutas, para aproveitar essas frutas, e se não for uma fruta muito utilizada, não for uma fruta comercializada, é importante também, porque tem um excesso de produção e em muitas regiões eles utilizam para fazer sorvete, para fazer geleia, esses doces em pote, e pode ser também utilizado para processo, para utilizar para fermentação. Então, tanto essas frutas que são comercializadas, quanto as que não são comercializadas. E o turismo aí continua sendo os itens mais importantes. Algumas bebidas
alcoólicas obtidas da fermentação de mostos de frutas, então abacaxi, acerola, isso aqui é só alguns exemplos, tem muitos artigos relatando, estudando, melhorando a produção de fermentados utilizando frutas. Banana, cacau, cajá, caju, graviola, jabuticaba até eu vi que eles comercializam, tem até, né, um preço razoável, banana também, amora, e tem manga, melão, várias frutas que já foram estudadas aí. Então, como que é o preparo da bebida alcoólica fermentada? Quais são as etapas? Olhando, tem um fluxograma aqui, então é relativamente fácil de preparar. Naquele capítulo que eu falei para você, que mostrei agora mesmo, tem todo o passo a passo, eu vou citar alguns passo a passo aqui, qual o processo, como que é a tecnologia para a produção dessas bebidas. Então, é necessário, né, primeiramente, o preparo do mosto, né, até a polpa da fruta, preparar o mosto, corrigir o pH, adicionar enzimas, caso necessite, se for muito denso, for muito necessário enzimas para hidrolisar, sulfitagem, colagem, inoculação, deve utilizar uma levedura, que é o principal nesse processo fermentativo, uma levedura selecionada para que ocorra a fermentação, seguida aí da trasfega, filtração, que é depois da fermentação, que é deixar decantar esse vinho, esse fermentado, filtrar, fazer as análises, né, na química, sensorial, microbiológica, armazenar, pode ser armazenado em barris de madeira para dar aquele mesmo coisa do vinho, a qualidade, né, o flavor, o sabor, ou da mesma forma pode já engarrafar e ser vendida. Então, o preparo da bebida alcoólica fermentada, despolpamento, então dependendo da fruta que a gente tem que despolpar, esmagar, retirar para a produção da polpa. A chaptalização, como eu falei para vocês, tem que concentrar, utilizar uma quantidade de açúcar para o teor de etanol desejado. Então, devo levar em consideração esse teor de açúcar no mosto. Primeiro, no fruto utilizado, então eu vou corrigir para eu ter uma quantidade de açúcar desejado no meu fermentado final. Despolpar, concentrei, né, corrigiu a quantidade de açúcar, aí eu vejo o pH, geralmente a gente começa com um pH em mais ou menos 3,5, 4, faço uma sulfitagem, então é a utilização do metabisulfito de potássio, isso é bem utilizado na vinificação. Esse sulfitagem tem ação seletiva sobre algumas leveduras que não são desejáveis no processo, ação antioxidante, regulador da temperatura, clarificante e ação conservante, que é a sua principal função. E a proporção que é utilizada de 0,05 a 0,15 gramas por litro. E depois de ter preparado o mosto, feito todos os ajustes, o mais importante é a inoculação com a levedura. Então, o processo fermentativo, porque vai ser o coadjuvante no processo para a obtenção da bebida desejada. A fermentação é um processo anaeróbico, como eu falei, de fermentação alcoólica, vai ocorrer transformação dos açúcares em CO2 e etanol, vai ser realizado principalmente por leveduras, para produzir energia, e o etanol é um subproduto desse processo. Então, a levedura, ela vai utilizar todo a glicose, vocês lembram aí da bioquímica, glicólise, produção do piruvato, até o piruvato, e as leveduras vão fermentar e produzir etanol. Isso é uma excreta aí da levedura, produzir etanol e CO2. Para que ocorra essa fermentação, a levedura selecionada deve ser eficiente no processo fermentativo. Hoje é possível comprar diferentes leveduras, tem aí no mercado
levedura para produção de vinho, levedura para produção de cachaça, levedura para produção de cerveja. Se vocês entrarem no site que vende esses insumos para produção de vinho, de cerveja, vocês vão ver uma N variedade de leveduras. Então, sempre já tem cepas aí selecionadas para cada tipo de processo fermentativo. Então, elas são vendidas liofilizadas, é possível fazer um inóculo e utilizar, hidratar essas leveduras, se não, algumas delas não precisa nem hidratar previamente, pode já inocular. E essas leveduras já foram selecionadas porque elas suportam esses processos fermentativos, são eficientes para esse processo, conseguem sobreviver com a produção desse etanol, então elas sobrevivem mesmo com a quantidade de etanol durante o processo, e são eficientes, e por isso que elas são vendidas. Então, geralmente, a Saccharomyces cerevisiae, numa concentração que a gente vai inocular em torno de 10 a 7, 10 a 8 células por ml, o máximo, então, 20% do volume total a ser fermentado. Então, sempre uma concentração, você vai fazer uma quantidade pequena, você sempre vai calcular a quantidade de levedura a ser utilizada. Ela já vem em frascos, né, com a quantidade certa, 20 para 20 litros, para 10 litros, e é possível aí comprar essas leveduras. Então, a fermentação pode ser utilizada, aqui a gente utilizou Erlings de 500 ml para fazer um processo fermentativo, ou esses fermentadores de vidro que a gente vai conseguir tirar a amostra por essa torneirinha. Então, é possível adaptar aí para a produção dessas bebidas fermentadas. Durante a fermentação, não só o etanol vai ser produzido, vai ser produzido o etanol CO2, mas vai ser produzido o glicerol, os álcools superiores, ésteres, aldeídos, ácidos graxos, ácidos orgânicos. Todos esses compostos vão dar sabor e aroma à bebida. Então, se vocês lembrarem, quem for, né, quem gostar de vinho, se vocês perceberem, sempre tem um vinho que você gosta mais, outro que você gosta menos, até mesmo cerveja. Então, mas isso leva em consideração que a levedura que foi utilizada e os compostos que foram produzidos durante o processo fermentativo. Por isso que eu digo que a levedura é a coadjuvante nesse processo. Então, é necessário escolher bem o micro-organismo, qual que é a cepa que eu vou utilizar para o meu processo fermentativo. Não importa o tamanho, mas eu preciso utilizar uma boa levedura que seja eficiente nesse processo, para que ela, no final, produza todos esses compostos que vão dar sabor e minha bebida ficar com um sabor diferenciado. Bem, durante o processo fermentativo, o que é necessário eu avaliar? Então, fiz o preparo do mosto, inoculei a minha levedura, o que mais que eu preciso avaliar? Então, se eu quiser começar a produzir, eu tenho muita fruta em casa, tenho, né, um sítio, ou tenho no quintal de casa, tenho muita jabuticaba e não quero perder, eu posso utilizar para um processo fermentativo, eu posso fazer isso na minha casa. Então, vocês podem comprar aqui, né, eu adquiri um refratômetro ou digital, esse aqui é até um pouquinho mais caro, esse aqui é mais barato, esse aqui é o digital, esse aqui é analógico. Utilizar, né, para quê? Para verificar o grau Brix. Então, a partir daí, eu consigo ver eu verificando todos os dias, diariamente, o grau Brix da minha bebida, eu vou ter ideia de quanto de etanol que vai ter na bebida final. Então, a partir do processo fermentativo do grau Brix inicial, vou corrigir com a quantidade de açúcar, no final eu vou ter uma coisa, eu consigo calcular isso, tem vários sites que tem calculadoras que eu coloco grau Brix inicial, grau Brix final, eles já calculam a quantidade de etanol que eu vou ter na minha bebida final. Aqui é um exemplo que vai acontecer o quê? O grau Brix vai diminuir durante o processo fermentativo, enquanto o etanol vai aumentar no processo. Então, etanol e total de açúcares.
É possível também eu visualizar, verificar se o meu processo fermentativo está eficiente, se as leveduras estão viáveis, se tem alguma contaminação. Então, eu utilizo uma câmara de Neubauer e eu consigo visualizar aqui as leveduras durante esse processo. No final, eu posso utilizar, né, um alcômetro para me verificar o teor de álcool, ou se eu não tiver alcômetro, eu posso calcular o grau Brix inicial e final, que eu consigo ter uma ideia de quanto de etanol eu vou ter na minha bebida, e utilizar também, fazer uma cromatografia. Posso fazer uma cromatografia líquida de alta eficiência para verificar os ácidos orgânicos, os açúcares e álcools, glicerol, metanol. Posso utilizar HPLC e a cromatografia gasosa para os compostos voláteis. Então, eu vou ter uma análise mais assim, detalhada da minha bebida. Tanto a cromatografia líquida quanto a gasosa, eu vou ter bastante dados aí para eu verificar se aquela fruta que eu utilizei pode ser eficiente no processo fermentativo. Certo? Então, finalizando o processo fermentativo aqui, eu vou avaliar, né, como que tá a minha bebida, e em seguida eu vou fazer o quê? A filtração, deixar decantar, porque os sólidos vão decantar, eu utilizo uma temperatura mais baixa, vai decantar e depois eu faço a traspega, que é a passagem desse fermentado para um outro frasco. Não é possível, né, deixar decantando mais, posso deixar num barril de madeira ou até mesmo engarrafar. Então, aqui foram alguns trabalhos que já foram publicados aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, foram várias frutas utilizadas, cabiroba, cupuaçu, cacau, jabuticaba, umbu, cacau, raspberry, abacaxi, cagaita e pitaia, jabuticaba, várias, tem outros trabalhos, mas esses aqui a gente verificou os compostos, né, por GC, por cromatografia gasosa, os compostos voláteis, foram os compostos voláteis que permitiu diferenciar as leveduras, diferenciar esses fermentados de frutas de acordo com esses compostos. Então, cada composto, utilizando a mesma levedura, então, por ter uma quantidade maior de compostos da jabuticaba, então foi diferenciado, cagaita e também a pitaia. E, além disso, foi possível verificar que esses fermentados possuíam compostos fenólicos e antioxidante, e principalmente a cagaita, que é um fruto do cerrado, ela teve uma alta quantidade de compostos fenólicos e tinha muito antioxidante, então ela diferenciou muito bem das outras frutas, mas foi possível produzir, né, esses vinhos dessas diferentes frutas. A pitaia está sendo muito comercializada, é um pouquinho caro ainda, mas existe muitas perdas com a pitaia, porque apesar dela ter aquela casca, né, ela é muito saborosa e por ser cara, qualquer amassadinho, se tiver um pouquinho, né, diferente, ela é bem rejeitada aí no comércio, então ainda tá tendo muita perda de pitaia, e é uma fruta bem cara. Sem falar na jabuticaba, né, que muitas pessoas aqui, por exemplo, na minha região, muitas pessoas têm, né, jabuticabeira em casa, então perde ali muita jabuticaba. Então, é possível a gente fazer doce, sorvete, pode fazer um fermentado alcoólico também. Então, é um segmento que não vai parar de crescer, não está parando de crescer, está aumentando cada vez mais, e a tendência é cada vez mais a gente conseguir utilizar, né, não diminuir o desperdício dessas frutas. Então, o que eu procurei algumas no mercado, se tinha o que tinha já, o que está sendo vendido desses fermentados alcoólicos.
Então, eu vi aqui algumas notícias do vinho de maracujá do mato, que vai agregar valor às frutas do Vale do São Francisco, aí já está engarrafado. O vinho de banana ganhou um prêmio, né, de sommeliers. Então, esse vinho aqui feito de banana, chama La Banane. E a bebida, assim, vinho de amora, o preço que é vendido. Então, já engarrafado também, vinho no Mercado Livre. E esse vinho kit com 6 vinhos de jabuticaba, olha o preço que é. Pela quantidade, né? Então, é um preço razoável, mas já está sendo comercializado. Então, é ótimo para se pensar em utilizar diferentes frutas para os processos fermentativos. Então, para finalizar, né, o processo fermentativos clássicos para a elaboração de bebidas fermentadas podem ser adaptados para a obtenção de fermentados alcoólicos de frutas. Então, aquele fluxograma que eu apresentei para vocês é um processo de vinificação que a gente utiliza para vinhos de vinhos, né, e pode ser utilizado para vinhos de frutas. É uma alternativa do processamento pós-colheita, pode gerar novos mercados regionais e até internacionais. Os fermentados de frutas são fontes de substâncias bioativas, além de apresentarem compostos importantes para o sabor e aroma das bebidas, compostos fenólicos, que também exercem os efeitos antioxidantes. Então, tem mercado para eles, tem compostos da fruta que pode estar presente aí, estão presentes nos fermentados alcoólicos. Certo, pessoal? Então, a bibliografia básica, depois eu posso passar a apresentação para vocês. Alguns periódicos, quem tiver interesse para pesquisa, tem vários artigos publicados nesses periódicos. Esses que eu apresentei eu também posso enviar para a Fabiana e ela manda para todos os inscritos, que são bem ricos esses capítulos, bem ricos esses artigos. E eu queria aproveitar aqui, já que estou falando de fermentação, nós estamos fazendo um evento do 5º ciclo de palestra em microbiologia, vai até o final de outubro, toda quinta-feira. Semana passada nós tivemos a fermentação de kombucha, e vamos continuar aí com bebidas probióticas, cerveja, queijo. Então, se vocês tiverem interesse, podem fazer inscrição, é gratuito, e também tem emissão de certificado, pode seguir, se vocês quiserem seguir nas redes sociais. Tá? Então, fica aí para quem quiser aprender mais um pouquinho sobre fermentação. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite à comissão organizadora e desejo a vocês um ótimo evento. Objetivos: promover estudos relacionados à microbiologia e desenvolver atividades relacionadas ao tema. Aprimorar técnicas pedagógicas e laboratoriais dos membros. Estabelecer um vínculo entre pesquisas científicas e projetos extensionistas. Mas qual a real importância dos fungos no nosso dia a dia? Eles são de extrema importância. Podemos percebê-los com facilidade sendo utilizados na panificação, bebidas fermentadas, fabricação de antibióticos como o penicillium, produção de biocombustíveis e como deteriorantes de matéria orgânica. Então, desenvolver pesquisas sobre esses micro-organismos é de grande valia para a indústria e para o ensino em geral. Acompanhe a gente nessa jornada. Fiquem ligados no nosso Instagram, @nef.ifmg. Tchau! Olá a todos, eu sou Amanda Clício, sou presidente do GETAB, que é o Grupo de Estudos em Taxonomia e Aplicações Botânicas.
e hoje eu vim trazer um pouquinho do que é o nosso grupo para vocês, começando pela nossa coordenação, a nossa diretoria. A começar por mim na presidência, João como vice-presidente, Gabriel, diretor de marketing, o Maicon, diretor financeiro, a Sara, diretora de pesquisa e extensão, Rafaela como secretária e nossa querida orientadora Fernanda Cabral. Nosso grupo de estudos ele foi fundado no final de 2019 por nós, orientandos da professora Fernanda Cabral, e nós vimos um potencial muito grande em criar o GETAB devido aos nossos trabalhos, os nossos projetos e TCCs estarem envoltos à sistemática e à taxonomia, e demais projetos também envoltos na botânica. Então nós vimos que abrindo essa possibilidade para a comunidade acadêmica também estar inserida às nossas atividades de campo, às nossas rodas de conversa, seria enriquecedor não só para a gente, mas assim para todo mundo. Aproveitando também a localização do campus, que é super privilegiada por estarmos inseridos dentro do bioma cerrado e próximo à Serra da Canastra, a nossa biodiversidade é riquíssima, tornando assim o campus uma escola viva. Devido à pandemia do coronavírus e à suspensão das aulas, nós não realizamos o processo seletivo e decidimos também aguardar o retorno das aulas presenciais para realizar este processo. Pois o GETAB ele tem uma proposta diferente, que é levar os membros do grupo a campo, fazer as rodas de conversa, nós teremos também seminários, teremos outras palestras. Então, quando voltarmos às aulas presenciais, as atividades retornarão a todo vapor. Mas no momento estaremos em nossas atividades não presenciais, as nossas palestras irão ocorrer. Para isso eu peço também que todos sigam a nossa página no Instagram, nosso perfil no Instagram, que é getab.ifmg.bambuí. Lá nós postamos as palestras, postamos diversas curiosidades sobre o mundo da botânica. Deixo aqui então um convite a toda a comunidade acadêmica do IFMG e também demais interessados, para quando as atividades retornarem presencialmente, vocês venham conhecer o nosso grupo de estudos e fazer parte do nosso grupo. Estaremos sempre de portas abertas, ou melhor, de campo aberto para receber todos vocês. Um abraço a todos.